Bom dia, obstinados e obstinados de todo o Brasil. O programa Visão e Negócios aqui na Record News está começando. E está começando com os olhos voltados para o futuro que já chegou. É isso mesmo, o futuro já chegou. Aqui a gente traduz a tecnologia para a linguagem do empreendedor real. Um programa para quem quer usar a visão digital para dominar o mercado físico. Começa agora o programa Inovação e Negócios. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados, muitos acham que transformação digital é sobre ter um site ou usar redes sociais. Mas o buraco é bem mais embaixo, viu? É sobre mudar o modelo de negócio usando o digital para ser mais ágil, mais barato e mais eficiente. Durante o programa, vamos mostrar que a tecnologia não veio para substituir as pessoas, mas para dar superpoderes aos seus talentos. E no final, eu volto com um insight especial, um insight sobre por que a mente deve ser digital antes do computador. Interessante, né? E para começar, vamos conhecer um projeto inovador aqui no quadro Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Queridos obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, nós damos voz a grandes líderes que não esperam o cenário ideal. Eles constroem o próprio cenário. Pessoas que encaram o risco, organizam o caos e transformam visão em resultado. Aqui falamos de estratégia aplicada, de mentalidade vencedora e de crescimento com método, viu? Hoje vamos receber Alisson Zigolich, mentor reconhecido por acelerar negócios e é também CEO da holding ACLR, né? Também da empresa Great Page. Um especialista que há mais de uma década ajuda empresas a sair da estagnação e a entrar em ciclos consistentes de expansão. Mas antes de iniciarmos essa conversa, vamos conhecer um pouco da área de atuação da empresa do nosso convidado. No ecossistema do marketing digital, a jornada do cliente é decidida em frações de segundo. Em um mercado saturado de informações, a diferença entre o abandono e a conversão reside na eficiência técnica da página de destino. É nesse cenário de alta performance que a Great Page se estabelece, não apenas como uma ferramenta de design, mas como uma infraestrutura de vendas. A empresa atua na intersecção entre a tecnologia de carregamento ultra rápido e a experiência do usuário. O posicionamento da Great Pages é o de uma plataforma de escala. De infoprodutores a grandes agências, a organização compreende que o design deve ser aliado à conversão. Por isso, entrega uma solução que prioriza a autonomia do usuário e a estabilidade técnica, mesmo sob grandes volumes de tráfego. Mais do que simplificar a criação de páginas, a Great Pages viabiliza o crescimento de negócios digitais. Ao transformar ideias em interfaces de alta performance, a empresa se firma como o alicerce estratégico de quem busca transformar cliques em resultados reais. Alisson Zigolich, muito importante ter você aqui, né? Uma alegria ter você aqui no nosso programa Visão e Negócios. Poxa, obrigado pelo convite. Eu acho que assim, a base de tudo continua a mesma, né? Que é crescimento de verdade acontece com estratégia e execução prática, né? O que muda, e eu acho que esse assunto vai ser muito bacana de conversar, é que o digital pode te dar velocidade e menos custo, né? Mas principalmente velocidade. Exatamente. Olha, antes de se tornar mentor, né? Mentor referência em crescimento empresarial, eu sei que houve uma caminhada árdua, uma caminhada extenuante como empreendedor, né? E conta um pouco aí como começou a sua história até onde você chegou hoje. Bom, vamos lá. Eu comecei com 12 para 13 anos como programador, né? Comecei na frente do computador lá, gostava muito de jogos, comecei a aprender a jogar. Muito assim, eu acabei entrando no empreendedorismo muito cedo, principalmente pelos meus pais. Os meus pais tinham uma regra em casa que dizia assim: a gente te dá tudo aquilo que tu precisa, não aquilo que tu quer. Isso, de maneira bem prática, significa o seguinte: furou o tênis, vamos comprar um tênis novo. Tem o de 50 e o de 500. Qual que eu vou ganhar? O de 50. Mas meu pai sempre deixava muito claro: se tu quiser o de 500,
É só inteirar, né? E aí, isso... Só entregar. É só inteirar os 450. Então Vai era muito atrás. simples, né? Vai atrás. Porque a obrigação dele era fazer o que eu precisava, né? E aí, isso me colocou dentro de um caminho de vendas muito rápido. Eu comecei a aprender a vender qualquer coisa. Então, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu batia de porta em porta, adestrando cachorro. Adestrei, eu acho que uns 50 cachorros na vizinhança lá. Vendi hamster, tive 25 casais de hamster dentro de casa. Vendia um casalzinho de hamster lá até não poder mais também. Formatei computador, arrumei impressora, fiz site. Tudo que eu pude fazer para fazer dinheiro de alguma forma eu fiz. Até os 16 anos. 16 anos, pedi para meus pais para me emancipar com 16 anos e uma semana, foi abrir a minha empresa, né? Era uma agência de marketing e assim, é aquela velha história do empreendedor, né? Eu sabia fazer site, logo eu achava que poderia ter uma empresa, né? E aí eu descobri basicamente que todas as outras 90% das coisas que eu tinha que fazer dentro da empresa, eu não sabia fazer e muitos provavelmente já passaram por isso também. Tive que me desenvolver nos primeiros 3 anos, praticamente eu vivi dentro da empresa. Nos primeiros 6 meses eu vivi dentro de um colchão inflável dentro da empresa. E basicamente eu não estava construindo nada sólido. 27 anos comecei a construir e hoje tem a Hold junto contigo, a gente tem essas empresas aí de tecnologia, a gente tem uma indústria de café em Minas Gerais, tem empresas de educação, então assim, são áreas, mas principalmente tecnologia, onde a gente gosta. O Alisson, eu sou sócio do Alisson, né? Uma holding empresarial que tem diversas empresas, detentora, né, de equity de diversas empresas. Você atua diretamente no desenvolvimento de empresas de diferente porte, mas também, né, tem a holding, tem a Great Page. Aí eu queria que você falasse aí como funciona o mercado de mentorias empresariais, mas também falar sobre as empresas também. Faça um resumo, principalmente na área de tecnologia agora, né? Eu acho que assim, crescimento de verdade acontece principalmente, aliás, crescimento sustentável acontece não quando tu acerta uma vez, mas quando tu consegue acertar toda semana, todo mês, todo trimestre, todo ano, né? Então, crescimento sustentável vem disso. Eu aprendi muito tanto no mercado de mentoria e tal, como tu comentou, mas também tocando as empresas que para isso acontecer, a gente tem que seguir uma rotina, um processo. Tem que ter uma estrutura para dar conta daquilo, né? Eu sempre explico da seguinte forma, que eu acho que é a melhor maneira que eu consegui entender isso. Imagina que todas as vezes que tu chega num platô, tu chega num estágio do teu negócio que ele estagna, é como se tu estivesse num ponto A e tu quisesse ir pro ponto B. Só que o grande problema é que o mapa até lá está totalmente escuro. Tu não tem visão nenhuma. Então, normalmente a pessoa estagna numa média e ela fala assim, cara, eu já tentei de tudo, eu já tentei diversas coisas que eu sei fazer, mas não consigo ir até o ponto B. Então, imagina lá, a pessoa está faturando 500 mil e quer ir em 700, ela não sabe o que fazer para ir até ali. Então, o que eu entendi com o tempo foi justamente que organizar o teu crescimento, organizar a tua empresa para crescer em ciclos e se organizar para ir de mapa em mapa. Então, o que acontece? A pessoa travou. Aí o que ela fica fazendo? Ela fica buscando coisas que talvez vão salvar ela. Vai aparecer alguém na internet que vai dizer o que ela não sabe, né? Poxa, tu não sabe copyright, tu não sabe não sei o quê. E ela vai juntando pequenas soluções e vai comprando pontos de luz nesse mapa até que em algum momento ela consegue atravessar. O que eu entendi é basicamente que a gente tem que dar clareza para o mapa, né? E clareza para o mapa não precisa ficar comprando um monte de coisa aleatória, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de gestão e a gente tem pilares dentro do negócio. Por exemplo, uma das coisas que eu mais cuido é olhar, principalmente quando a gente entra de sócio dentro da empresa, né? Eu faço um diagnóstico completo e entende aonde que a empresa está travada e por que ela está travada, principalmente olhando para operações, a liderança, a gestão, a aquisição. Tu vai olhar para esses pilares e normalmente tu encontra o erro muito rápido, entende? Então, de maneira geral, nas nossas empresas e empresas que eu atuei, é a mesma coisa. Diagnóstico, entender em que nível a gente está, para onde a gente está indo e o que a gente tem que mexer no negócio nesse nível, né? Não tentar resolver tudo, mas tentar resolver o que está travando nesse momento. Né? Certo. A holding tem quantas empresas hoje? São 7 a nossa empresas. Holding? 7 empresas. Eu nem sei quantos tem, né? São tantas empresas que a gente participa. 7 empresas. Quais são as duas mais importantes? As duas mais importantes hoje é a Great Pages e talvez agora, batendo de ponta ali, a indústria de café. Cresceu muito. Fala aí sobre a Great Page para o
pessoal entender. A Great Pages é uma ferramenta de criação de landing pages e sites. Quer dizer, eu quero colocar minha empresa na internet, quero colocar um site lá e eu vou procurar uma ferramenta. A Great Pages é uma das principais ferramentas. Hoje no mercado de landing pages a gente domina 45% do mercado brasileiro. Né? 45% do share brasileiro. E em mercado landing pages, né? Óbvio, tu tem depois o mercado de website simples e a gente está em 8% do mercado, né? Certo. Então, o nosso trabalho, hoje a gente está com 7 milhões de sites em 60 países, principalmente brasileiros. 7 milhões de sites em 60 países. É uma estrutura muito grande. São uma média de 5 a 6 bilhões de acessos a cada 30 dias, né? Certo. E a pergunta que não quer calar. E a inteligência artificial hoje não faz tudo? Qual é o seu diferencial? Eu acho que assim, ela faz tudo que tu precisa construir, que é a base, né? E nosso trabalho é justamente usar ela para facilitar ainda mais o trabalho do nosso cliente, entende? Porque se, por exemplo, um consumidor comum, que normalmente começa tentando, às vezes hoje, vai lá no GPT e tenta construir seu site, ele acaba caindo na gente. Por quê? Porque precisa de estrutura, que fica caindo, que custo. Então, assim, ele junta várias variáveis, só que o que a gente faz? A gente pega a inteligência das IAs e traz para dentro do Great justamente para acelerar esse processo. Porque o que o empresário está buscando? A facilidade de construir. Quer dizer, eu não quero passar um trabalho ou ter que contratar 3, 4 pessoas para resolver um problema, entende? Eu quero falar rapidamente com uma ferramenta e ela me entregar. Nosso trabalho é entregar isso melhor. E a landing page de site, tanto para pessoas físicas quanto para empresas? Para tudo. A gente faz eu quero que você me dê um motivo aí por que eu devo procurar Great Page e não procurar IA e fazer eu mesmo. Pronto, tenho vários motivos, mas eu vou te pegar o principal. Uma das coisas que a gente aprendeu e que todo mundo que roda coisa na internet, né, aprende em algum momento é que existe um custo oculto entre o clique em uma ferramenta, por exemplo, eu rodo o Google ou Meta, eu estou rodando lá no Facebook, no Instagram, anúncio. Quando a pessoa clica no meu anúncio, ela vai cair no site, teoricamente. E aí eu tenho uma taxa de cliques e uma taxa de conversão no site. Existe uma coisa aqui no meio, que é basicamente quantas pessoas esperam essa página carregar, entende? O nosso maior jogo, eu tenho pelo menos 3 grandes players que a gente fez a mesma coisa. Quando eles vieram pra gente, eles perguntaram assim, mas por que eu devo ir para vocês? Poxa, minha equipe está acostumada com tal ferramenta. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar exatamente o mesmo site que tu tem no Great Pages. O mesmo layout, tudo igualzinho. E eu vou rodar, e aí tu roda uma semana de tráfego dividido. E a gente vai ver. Em média, a gente gera 23% a mais de resultado. Por quê? Porque pelo menos 23% a mais espera a página carregar. Porque hoje no Great a gente carrega de 0,5 a 1,5 segundos, enquanto as outras ferramentas carregam em 6, 7, 8 segundos, quando tu olha para o global, né? Então a gente tem uma grande vantagem no mercado, que é a gente carrega mais rápido, isso gera menos custo. O que significa? Por exemplo, que é uma grande locadora de carros aí que entrou para a gente, né? Quando ela entrou, ela percebeu o seguinte, em média, a cada 1 milhão investido, ela estava colocando 230 mil reais no lixo. Por quê? Gera o anúncio, a pessoa clica no anúncio e quando ela vê a página, demora um pouquinho para carregar e ela desiste do site. Ou seja, 230 mil no lixo. Muito bem. Para eu chegar na Great, qual é o site? Como é que faz? É greatpages.com.br. Great Page, bota aí na tela, pessoal, greatpage.com.br. Então, pessoal, vale a pena procurar Great para poder agilizar e você não perder dinheiro, né? Vamos falar um pouco de inovação, né? Eu digo que nos últimos 50 anos mais coisas foram inventadas e criadas, nos últimos 50 anos, que nos últimos 5.000 anos. E que nos próximos 10 anos mais coisas serão criadas, inventadas, inovadas, que nos últimos 100 anos. Veja a diferença, veja a velocidade. Hoje é impossível a gente prever 100% o que vai acontecer em 2 anos. Há 6 meses, no meio do ano passado, mais ou menos 6 meses, 7, 8 meses agora, né? Eu tive uma reunião com os sócios da holding, né? E um dos aspectos que a gente discutiu nessa reunião foi, cara, o quanto que a IA vai evoluir, por exemplo, na programação. Então eu falei, cara, eu acho que no máximo 2 anos ela mata uma parte dos programadores, pelo menos os júniores, né? Ela já vai matou fazer. Agora os júniores? 8 meses depois. Já matou, imagina daqui a 2 anos. Eu falei 2 anos e a maioria disse assim, não, mas 2 anos é muito pouco tempo. Muitos já morreram. Muitos os júniores. Exatamente. E assim, hoje tu pega algumas IAs fazendo trabalho de 5, 6 júniores por um valor que é quase igual ao valor que tu vai pagar para um júnior, né? E aí, obstinados, obstinadas, o Alisson, além de ser um grande empresário, né, ser CEO de uma grande holding, de muitas empresas, ser mentor também, né, mentor de desenvolvimento empresarial, ele assistiu o nosso programa, participou do CSE, o Código Secreto da Empresa, e é membro do MDN.
No Million Business Network, a nossa mentoria de alta performance empresarial, que a gente acompanha os empresários durante um ano, orientando, né, como advisor, como conselheiro de escalabilidade, como conselheiro de fusões e aquisições, se quer comprar. Tem um especialista aqui que eu já fiz muito isso, se quer vender, então o Alisson faz parte desse ecossistema, dessa família. Mas participou também do CSE, a nossa jornada de escalabilidade, que é uma imersão de 3 dias, onde a gente ensina toda a jornada, desde a criação da empresa, as estratégias de crescimento, as ferramentas, governança corporativa, compliance, a escalabilidade empresarial, aquisição de recursos em fundos de investimento, até a abertura de capital na Bolsa de Valores. Então, eu queria que você falasse um pouco aí da importância do CSE e também a importância de participar do Million Business Network. Boa. Eu acho que o CSE é uma boa porta de entrada, né? Quando a gente fala em estratégia de produto, eu acho que foi muito assertivo, porque lá no CSE a gente consegue ter uma visão muito clara do todo. Eu acho que um dos maiores erros que a gente comete quando a gente está crescendo é justamente tentar comprar esses pequenos pontos de luz, né? Tu vai no curso de copyright, depois tu vai no inbound marketing, começa a comprar um monte de palavrinha e, na verdade, nada daquilo se encaixa muitas vezes ao que tu está fazendo, né? O que eu vi no CSE é basicamente a gente ter uma visão completa, né? Eu acho que é mais importante tu comprar clareza e organização quando tu está querendo crescer do que comprar ferramentas e coisas soltas, né? Eu acho que o que a gente enxerga no CSE rapidamente a gente olha para o negócio e entende ele por completo. A gente tem clareza de ponta a ponta, né? De toda a organização. Completo, né? Desde a criação, as fases, a estrutura, a gestão. Então, assim, tu olha para a tua empresa de uma maneira que tu nunca olhou. Eu já estive mais de uma vez, né? Uma vez eu consegui participar inteira, as outras eu vou um pouquinho quando eu consigo, mas o que a gente sempre acontece quando a gente chega lá é perceber que todo mundo ao redor, independente do tamanho da empresa, um cara faturando 1 milhão por ano, o outro cara faturando 50 milhões por ano, todos eles estão incrédulos que não conheciam a jornada, como gerenciar de verdade o seu negócio, né? Então eu acho que assim, esse é um primeiro passo, da clareza. Agora, eu preciso de implementar, o MBN é o passo. Porque o que eu enxergo no MBN é justamente assim, e eu fico impressionado com isso, porque eu falo com a galera, pô, a pessoa te liga e tu resolve o problema. Tava aqui do lado, na sala do lado agora, tava ouvindo os feedbacks assim de, cara, a minha empresa faturava 5 milhões por ano, a gente faturou 20 milhões esse ano. Não, e aí eu ligava pro Gengue, ele me dizia exatamente o que eu tinha que fazer. Isso é inacreditável, né? Eu acho que mais do que o CSE, que é dar clareza, o MBN vai pegar pela mão e executar junto, né? Muito bem, pessoal. Obstinados e obstinados, o tema do programa de hoje é a transformação digital, né, Alisson? E logo mais eu darei minha visão estratégica sobre esse assunto, né, que é a transformação digital. Mas antes eu quero ouvir, Alisson, aqui, como esse movimento, né, de transformação digital, digitalização, impacta diretamente na vida dos empreendedores, nas empresas do empreendedor e a forma como as empresas crescem e se posicionam no mercado atual, deixando e aplicando, né? Eu acho que... Deixando de aplicar e aplicando. Eu acho que assim, a grande questão é que o digital é uma alavanca, né? Ele é uma alavanca, ele pode impulsionar tudo, assim como tu pode se perder no meio dele, porque, como a gente acabou de falar, né, tu tem muita coisa acontecendo o tempo todo, mas ele pode ser uma alavanca de alta velocidade. Tanto é que as empresas que crescem mais rápidas se unem à transformação, elas implementam a transformação digital de verdade, né? Porque, assim, pegar e comprar um monte de ferramenta não é transformação digital. Assim, se tu não implementar... Fica tudo solto. Fica né? tudo solto, já vira custo e caos, né? Um monte de ferramenta que ninguém sabe usar, né? Então, assim, se tu realmente está disposto a implementar isso, e se tu não está disposto, provavelmente tu vai ficar para trás, porque o resto do mundo está disposto. E se tu estiver disposto a realmente fazer isso, tu vai ter que entrar de cabeça. É uma mudança cultural, é uma mudança nos processos, é uma mudança completa na empresa. Eu acho que o que a gente vive hoje dentro das empresas é basicamente isso. É como que tu acompanha tudo isso e não se perde, né? Então, como é que tu faz isso, trazer isso para dentro da tua empresa, tu faz a tua empresa evoluir mais rápido, porque isso é um ponto importante, né? As empresas do futuro são mais rápidas e mais inteligentes, né? Então, elas têm mais acesso a dado e isso tu só traz com tecnologia. Ela é mais rápida e tu traz com tecnologia. Hoje, quanta tecnologia que a galera está usando para fazer uma equipe inteira de marketing funcionar dentro de um robô, entende? Entrega tudo perfeito. Então, a gente tem que estar olhando para isso, isso tem que ser uma mudança realmente cultural da empresa. E aí sim tu vai ter transformação digital e implementar, né? Obviamente. Mas você já leu algum livro meu, não? Alguns, né? Você leu esse aqui, O Código Secreto da Empresa? Esse aí eu li desde um dia antes do lançamento. Foi mesmo, eu passei para você. É isso aí. Foi bem. E
Qual a importância desse livro, O Código Secreto da Empresa, para quem quer crescer? Eu acho que ele é muito bem resumido com a lógica do CSE, porque tu ter clareza, né? Eu acho que assim, a grande diferença de tu pegar e ler esse livro e ir para lá é porque tu vai ouvir mais as tuas histórias dentro do CSE. E para mim esse é o valor, porque eu li esse livro e eu já tinha ouvido grande parte das coisas que tu já tinha me falado. Mas quando tu vai para o CSE, tu vai ver isso aqui sendo vivido, entende? Eu acho que é um passo interessante para a pessoa entender. É a vivência, né? Porque aí é parte da nossa história. Exatamente. A gente coloca aí todas as chaves que a gente usou e depois a gente colocou a jornada que eu fiz no empreendedorismo empresarial, da criação das estratégias, de quando eu aprendi a implementação das estratégias, captação de recursos em fundos, abertura de capital na bolsa, implantação da governança, compliance e por aí vai, né? A gente traduz aí. E os planos para o futuro? Onde é que você quer chegar aí nos próximos anos? Eu acho que assim, a gente está focando muito em internacionalização agora das empresas, muito. Apesar de estar em 60 países, a gente está principalmente para brasileiros, né? Então eu acho que a gente precisa abrir o mercado. A gente está trazendo tecnologia para isso, principalmente olhando para a Great, né? A gente está trazendo muita tecnologia para isso. Em um mês e pouco, provavelmente, a gente vai lançar tecnologia nova. Ela é basicamente uma coisa para competir de igual para igual com os maiores do mercado, né? E a gente tem que se movimentar rápido, porque não adianta ter a tecnologia, né? Porque é aquilo, tu pode tentar inovar, trazer diferencial para tua empresa, se tu não investe, se tu não realmente está disposto a colocar aquilo no mercado e botar o rosto no mercado, provavelmente alguém vai olhar para aquilo, vai te replicar e se tiver mais dinheiro vai chegar mais rápido, né? Então tem que fazer e mostrar para as pessoas o mais rápido possível. Show de bola. E aí, qual é a mensagem final que você quer deixar aí para quem está nos assistindo? Eu acho que seja obstinado... Não, tô brincando. Essa é tua. Seja obstinado que dá. Eu acho que, assim, eu acho que uma dica mais prática sobre tudo isso que está acontecendo, olhando principalmente para a transformação digital. Se mantenha dentro de uma linha, se tu vê que as coisas mudaram radicalmente, escolhe uma nova direção, mas continua no teu negócio. Olha para ele e vai trazendo as inovações para dentro. Eu acho que um dos erros que a galera está cometendo muito no mercado é simplesmente largar tudo. Óbvio que tem coisas que tu tem que soltar porque elas já estão morrendo, né? Elas já não fazem mais sentido no mundo atual. Mas tu tem que conseguir ler o mercado, se manter lendo o mercado e se manter dentro de uma linha de pensamento, porque não se constrói nada em 30 dias. Né? A gente tem que ter um tempo de construção, mas também não pode esquecer que o mundo está mudando todos os dias. Né? E seja obstinado que dá, né? E seja obstinado que dá. Muito obrigado pela presença, foi excelente as suas lições aí, especialmente sobre inovação, tecnologia aí, para quem está nos assistindo, né? Foi um prazer receber você aqui no nosso programa, espero que você retorne aqui outras vezes, viu? Para passar essas excelentes lições. E você que nos assiste, não saia daí, daqui a pouco eu volto, viu? Daqui a pouquinho com a dica de mestre sobre o tema do dia de hoje, né? Inovação, digitalização e por aí vai. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Caros obstinados, como eu disse no início do programa, agora vamos aprofundar a transformação digital. A tecnologia é uma ferramenta incrível, mas sem estratégia ela é apenas um custo. Transformação digital é, antes de tudo, uma transformação de cultura. É o desapego de como as coisas sempre foram feitas para adotar o que funciona melhor hoje. Os dados são o novo petróleo. Quem souber ler o que os dados dizem terá uma vantagem desleal sobre a concorrência. Não espere ser atropelado pela inovação de uma startup. Seja você quem inova no seu segmento. Digitalize para agilizar, automatize para escalar e humanize para fidelizar. O futuro não espera pelos acomodados. E o programa Visão e Negócio de hoje fica por aqui, viu? Até breve, firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá.
Visão em Negócios. Lições de empreendedorismo.